Olá a todos, ótimo dia para vocês, ótima tarde, ótima noite. Eu estou fazendo esse vídeo agora em torno de 1 hora da tarde, hoje, para falar sobre essa questão do show da Lady Gaga aqui no Brasil. Bom, primeiramente, eu vou falar em alguns âmbitos que fogem também da questão espiritual. Eu deixei para fazer o vídeo com essa camisa verde, da cor verde, que eu creio, como servo do Senhor Jesus Cristo, que ainda haja esperança para a nação brasileira. E essa esperança, a qual nós, servos do Senhor, aguardamos, é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós estamos vendo claramente os sinais da vinda do Senhor Jesus. Se não bastasse o carnaval maligno com a adoração a demônios, ali onde pessoas saem sem roupa, despidas, com suas partes íntimas do lado de fora, né? Porque nós sabemos que existem um povo que vive despido, os quais denominam-se índios. Eles andam no meio do mato, na floresta. Mas no meio da cidade, nos lugares onde são urbanizados, as pessoas têm que ter decência e andar de roupas. Mas não. Em um determinado dia do ano, em alguns dias do ano, essas pessoas tiram, pessoas até inclusive que se dizem de bem e se dizem de família, tiram alguns dias para ficar sem roupa, pelado, no meio da rua, e ensinando os filhos, os netos e as crianças deles ali, que estão ali acompanhando toda aquela devassidão, toda aquela imoralidade, toda aquela sujeira, toda aquela vergonha. Deixa eu desligar o ventilador para sair o barulho, o áudio muito perfeito para vocês. Ali, esses aí que se dizem alguns até cristãos, tá? Ali tem alguns católicos pelo meio, acham lindo ali. Depois tá na missa com uma rodela de pão na boca, comungando e ali se benzendo, não sei o que ele se benze, para poder se purificar da carniça dos dias anteriores, que ficou ali pelado com a vagina, com o pênis, com o ovo esmagado do lado de fora no carnaval. E aí Deus contemplando tudo aquilo ali, aquela baixaria, aquela imundície, né? E ainda pior de tudo, ainda é televisionado. Tem emissora de televisão para poder divulgar a pouca vergonha em plena rede nacional. Tudo isso patrocinado por quem? Patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e pelo Estado. Verba tal que poderia ser destinado a... Enquanto no carnaval eles estão desfilando pelados, não como índios, porque eles desfilam pelados porque são realmente sodomitas, são devassos, parece que são daquela época de Sodoma e Gomorra. Descendente de Caim, daquela época de Noé ali, que o povo não temia, não tinha temor algum a Deus. Perdeu todo o princípio, respeito, valores. Divulgue esse vídeo em nome de Jesus. Perderam toda a vergonha que tinha, que restava. Se acabou, se findou. Eles não respeitam nem sequer as crianças mais. Porque o que eles veem, eles aprendem. Eles querem também, quando crescer, em determinados dias do ano, sair pelado na rua, no meio da rua, mostrando as partes íntimas. E ali depois, alguns pais e mães querem que essas crianças que crescem ali depois, automaticamente, uns vão direto pro morro, entrar pro tráfico de drogas, outras se encaminham para se tornarem prostitutas, alguns já se tornam homossexuais, entram pra homossexualidade, pra sodomia, homem com homem, mulher com mulher, aquela baixaria, aquela Sodoma e Gomorra, viu? É mulher com mulher também, é homem, até homem com mulher também, se chupando, se pegando, se beijando, se amassando. Tudo isso para Deus é abominável, independentemente de ser mulher com mulher, de ser homem com homem, de ser homem com mulher, de ficar se pegando ali.
Tudo isso para Deus é nojento. Deus vomita tudo isso. Enquanto isso, as crianças lá nas escolas públicas do Rio de Janeiro e algumas cidades do Brasil também que aderem ao carnaval, como Salvador, que não vou deixar aqui de falar somente do Rio de Janeiro, Salvador, Recife, entre outros, que investem milhões nessas poucas vergonhas, nessa baixaria, nessa promiscuidade. Enquanto isso, as crianças do Brasil vão merendando, sabe o quê? Lavagem. Porque é isso que eles fazem. Porque o que é de graça não é de graça. O que é de graça sai do meu dinheiro, do seu dinheiro, dos seus impostos para essa pouca vergonha. Vocês acham que é o quê? Todos os cariocas, todos os baianos estão a favor dessa baixaria? Não. Os políticos corruptos, asquerosos, os quais eles decidem, escolhem para governar a nação, o estado, a prefeitura ali, eles não pedem permissão aos cidadãos, não. Se vocês acham que eles vão de casa em casa, toque, toque, toque. O que você acha da gente fazer o carnaval esse ano? Aquela baixaria, aquele pega-pega, aquela Sodoma e Gomorra, aquela suruba lá toda em praça pública. O que vocês acham, cariocas? Não são a maioria dos cariocas que concordam com essa pouca vergonha não, tá, queridos? Não são todos os baianos que concordam com essa pouca vergonha, não. Os políticos corruptos fazem essas festas profanas que desagradam a Deus, que afrontam a Deus, que provocam a ira de Deus por conta deles mesmos e de uma parcela pequena de pessoas promíscuas do estado, da cidade, que gostam da baixaria, mas a maioria dos moradores não compactuam e não apoiam isso. Aí não bastasse o carnaval, é a verba que é destinada, segundo me consta, parece que para o show da Lady Gaga, que falarei do show da Lady Gaga a seguir. Foi destinado, se eu não me engano, pelo que eu soube, por alto, 92 milhões de reais, uma coisa assim. Só para ela parece que foi 11 milhões de reais, só para ela. Vamos voltar ao carnaval. E ali aquela baixaria, aquela Sodoma e Gomorra, e Deus contemplando tudo, vendo tudo isso. Deus contemplando, vendo tudo. Aí o povo não quer buscar Deus, não quer nada com Deus, quer só bebida, cachaça, droga, rock and roll. Quando o café tá alto, eles falam do preço do café. Mas para a bebida não, para o show de Lady Gaga não, eles pagam o preço que for, mas eles estão ali. Nesse caso não, porque a própria prefeitura vai tirar do bolso, dos impostos dos nossos impostos, para poder custear sem vergonhice. Já não bastasse os bordéis, os prostíbulos que tem espalhados pelo Brasil não. Eles querem fazer puteiro, bordel a céu aberto. Eles querem fazer bordéis, prostíbulos a céu aberto. Não bastasse os que já tem pela cidade espalhado ali nas casas noturnas, não. Eles querem fazer um bordel mesmo pra todo mundo ver a baixaria. Criança, idosos. E ali o povo sai mijando nas ruas ali por dentro de Copacabana. Os moradores têm que suportar mau cheiro de xixi. Eu vou falar rasgado aqui. Olha, eu sou um servo de Deus, mas nesse vídeo eu vou falar rasgado, sem fazer volta. Aí os moradores de bem, as idosas, os pais e mães de família velha de verdade, são obrigados a aguentar cocô no outro dia, pela rua fora. O mau cheiro de mijo, que ele sai mijando nos postes, nos prédios, nas calçadas, sai mijando pelas ruas igual cachorro, igual cadelas. E aí o povo, cidadão de bem carioca e baiano, e do Nordeste no geral, onde tem carnavais, são obrigados a, no outro dia, sentir aquela carniça, aquele odor do pecado, de Sodoma e Gomorra, da carniça, da sujeira, aquele mau cheiro que vocês sentem no dia seguinte. Imagina nós que somos pobres, miseráveis e pecadores, não suportamos aquela carniça
de que eles deixam daquela cachaçada, fora as latas, a lixaiada, o lixo que eles deixam jogado pelo chão. Se você, que é normal, como eu, pobre, miserável e pecador, já não suporta no outro dia o mau cheiro do xixi, do cocô que eles fazem na rua e da carniça, imagina as narinas de Deus, que é santo. Já pararam para pensar como toda essa abominação chega, sobe até o trono de Deus, até as narinas do Senhor, que é santo? Se nós já não estamos suportando ver tudo isso, imagina Deus, que é santo, olhando do céu para baixo e contemplando tudo isso. Ah, mas o carnaval tá pouco. Então patrocinar a orgia, as pessoas peladas pelo meio da rua, com dinheiro público, tudo isso sai com dinheiro, verbas públicas que poderiam ser destinadas na merenda das crianças, nos buracos dos estados que fazem esses carnavais malignos e contratam esses shows demoníacos. A cidade tá cheia de buraco, cheio de coisas que são necessárias a serem consertadas. Esse dinheiro poderia ser investido de N formas, mas não. Destina-se essa verba à adoração ao demônio ou à pouca vergonha do carnaval. Aí pegam, trazem uma cantora internacional chamada Lady Gaga lá, da profundeza do inferno, para poder fazer o quê? Para poder um punhado de pessoas idólatras, você vê que são pessoas ali promíscuos, desequilibrados, tem o neurônio, vocês podem observar que tem um comportamento, pessoas que gritam, choram, se rasgam no chão, saem gritando, né, ali, aclamando o nome de alguém, um ser humano que morre amanhã, 3 dias depois, como eu e você, morreu, acabou, já era. Só fica o dente e o cabelo lá dentro do caixão, lá no cemitério, na tumba. Mas não. Eles se aglomeram ali, aclamando o nome dessa mulher, com legião de demônios, com letras de músicas satânicas, as quais invocam o quê? Anjos que não é, Deus que não é. Só pela vestimenta dela, pelos clipes sombrios, já dá para qualquer pessoa, mesmo não sendo evangélico cristão como eu, não assistir um vídeo, um clipe daquele, porque são clipes os quais mostram claramente, através de seus atores, através das mensagens subliminares e da negatividade e da obscuridade do clipe, não só da Lady Gaga, mas também de outros cantores que já não agrada a Deus, que não provém nada da luz, que é pura treva. E você que é da luz, não pode andar em treva. Então, eu quero dizer a vocês, lamentavelmente, nós vamos ter que orar apenas, que é o melhor que nós podemos fazer, para pedir a Deus para enviar anjos, jogar por terra e orar pelos políticos, orar para que Deus possa abrir os olhos da nação, das pessoas, dos cariocas, porque Deus está irado com tudo isso e a nação, por isso que acaba aqui, quando Deus castigar, porque eles estão provocando a ira de Deus. Eles estão conseguindo despertar a ira de Deus com tudo isso. Quer seja com adoração a um ser humano, que a Lady Gaga é um ser humano, dando a glória que é para Deus, que é exclusiva de Deus, para uma mulher diabólica e demoníaca, que empresta o corpo dela para poder, com seus pactos e rituais sombrios, ela empresta o corpo dela para poder invocar a demônios, para atrair maldição para o próprio Estado. Depois, muitos reclamam, por que a cidade é assim? Por que o Rio de Janeiro é assim, assado? Veja, quem conhece o Rio de Janeiro um pouco como eu, veja para vocês verem. Os ricos são os ricos, os pobres são bem pobres. E a classe pobre, as crianças jovens, ou tem alguns caminhos.
Eles têm alguns caminhos, né? Porque os próprios pais ensinam eles, a palavra do Senhor diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não vai se desviar desse caminho a criança, mas eles ensinam as crianças a rasgarem as roupas, andarem com a vagina de fora, com o pênis de fora no carnaval, e ali adorarem a demônios em shows diabólicos, e aí depois as crianças tomam alguns destinos e alguns caminhos para as suas vidas. Quais são esses caminhos, irmão Gleison? Tráfico de droga, tomar conta de uma boca de fumo. Ué, o dinheiro dos impostos que é cobrado, caro por sinal, que as coisas no Rio de Janeiro, o preço das coisas no Rio de Janeiro é um dos estados onde o custo de vida é mais alto. E ali, o dinheiro que era para ser investido numa boa merenda escolar, num bom atendimento, nós já vimos na internet vídeo de pessoas que morreram no pronto atendimento dentro de um hospital, na recepção de um hospital dentro do Rio de Janeiro, aguardando atendimento. Por quê? Porque o dinheiro da população, que era para ser investido na merenda, para ser investido na educação, na saúde, eles vão encher o bolso da Lady Gaga. Claro que o bolso dos políticos também, porque você sabe que tem um pouquinho pra Lady Gaga, um pouquinho pra eles também, lógico. Porque ninguém é bobo, né? De bobo a gente não tem nada. A gente sabe que vai bastante pra Lady Gaga, bastante dinheiro pra Lady Gaga, fazer uma esculhambação, um show de satanismo ali no palco, invocando maldição, destruição, assalto, tiro, porrada, bomba no Rio de Janeiro, peste, vírus, terremoto, tsunami, mortandade, tiroteio. É isso aí que Lady Gaga tá invocando tudo isso, Alília. Lady Gaga tá sendo um instrumento de Satanás para trazer para o Rio de Janeiro tiro, porrada e bomba. E depois não reclamem. São os políticos que vocês escolhem para o estado de vocês. A Bíblia fala sobre os políticos maus. Vocês estão tendo o que vocês escolheram. Vocês escolheram o político daí, olha. Vejam o prefeito, o governador, o senador que vocês têm. Vocês escolheram eles. Olha o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo isso com o dinheiro de vocês. Investindo o que era para ser para a melhoria da vida de vocês, colocando no bolso deles e no bolso da Lady Gaga, para invocar demônios e maldição para a vida de vocês e dos filhos de vocês, do neto de vocês. Depois de deixar a cidade podre, carniça, cheia de lixo, mijo e cocô nas esquinas e nas calçadas. Aí acontece, aí é isso, voltando atrás, como eu tava falando pra vocês. Aí depois, mas tem muito tráfico no Rio de Janeiro. Como se os impostos que era pra investir na educação das crianças, eles estão investindo em show satânico e demoníaco. Jogando o dinheiro de vocês no lixo. Aí as crianças, os adolescentes, os jovens têm quais escolhas? Prostituição, tráfico de droga, vão pro morro traficar. Aí vão pro lesbianismo, pra homossexualidade. E aí fica a cidade fica Sodoma e Gomorra. Tiro, porrada e bomba. Gente se pegando nas praias ali, aquela devassidão, aquela promiscuidade, típico na época de Sodoma e Gomorra mesmo. E depois o Rio de Janeiro é violento. Os traficantes. O tráfico. Por que será que tem o tráfico? E quem também será que eu não tenho medo? Que eu sou um servo de Deus. Servo de Deus não tem medo de falar o que Deus manda. E quem também será que alimenta o tráfico lá em cima? Quem será que sustenta o tráfico? Quem será que sustenta o tráfico? Será que vocês são bobos? Será que eu preciso desenhar? Ou para quem sabe ler um pinga-letra? Portanto, imaginem se eu e você estamos indignados com tudo isso. Imagina como Deus está. Claro que eles vão colher as consequências, que a Bíblia fala em Gálatas, esqueci, Gálatas 7, alguma coisa.
Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também vai colher. O Rio de Janeiro vai colher o que está plantando. Depois não vai chorar e reclamar com Deus, perguntar o porquê, porquê. Porque vocês estão fazendo do Estado uma abominação perante os olhos do Senhor. Vocês estão pedindo para Deus destruir o Rio de Janeiro. Ai, Deus é mal, não. Deus não é mal, não. Vocês vão colher o que estão plantando. Estão afrontando a Deus. Roubando imposto. Fazendo show satânico. Se comendo um com o outro pelado no meio das praças, no meio das praias, atrás dos postes, atrás de barraca. Tudo sem... Aquele homem com homem, mulher com mulher, cachorro, homem com cachorro, com gato. Tá assim. Gente se arrastando igual cobra no chão, igual minhoca. Lady Gaga, socorro, Gaga, minha deusa. Ai, meu Deus, Gaga, socorra-me, pelo amor de Deus, você é minha deusa, minha ídola. Você vai me salvar minha alma do inferno, da perdição. Gaga. Igual um monte de pessoa, tudo dali dava pra... uma junta psiquiátrica de profissionais deveriam pegar todas aquelas pessoas e ir direto para o manicômio. Porque tem pessoas que estão se jogando no chão por uma pessoa, se rastejando por causa de um ser humano mortal como eu e você. Uma pessoa dessa tem problema de distúrbios psiquiátricos. A família já deveria procurar um sério tratamento, porque não é normal. Uma pessoa se arrastar como cobra, aclamando o nome de uma pessoa que está ali, que não sabe nem que ela existe. Quero saber o comentário de vocês, o que você pensa sobre isso. Você até dormiu, né? Quero saber o que você que ouviu essas palavras aqui, o que você pensa sobre isso. Você que é carioca, você que é baiano também. Que Deus falou pra mim que vai passar com a vassoura de fogo na Bahia, viu? Deus falou pra mim, eu vendo os vídeos, aquele Tony Salles, marido da Sheila Carvalho, eu vi ele morrendo. Deus mostrava pra mim, Deus fulminando aquele homem da terra, Tony Salles, aquele cantor da Bahia. Eu vi Deus passando a vassoura na Bahia. Olha, Deus vai morrer, cantor da Bahia. Vai morrer muita gente, muito cantor, viu? Desses carnavais aí, tá? Deus vai começar a limpar mesmo, tá, gente? Eu via, Deus falava pra mim que ia passar a vassoura, ia limpar a Bahia. Esses cantores baianos, pode contar, anota na sua agenda, vai começar a morrer, viu? Os cantores de carnavais vão começar a morrer. Olha o marido da Sheila Carvalho ali. Ixi. Deus está abominando aquele homem, não só ele, né? Vários outros. Mas o que Deus dizia para mim era isso. Vou passar a vassoura limpando a Bahia. O Rio de Janeiro nem se fala mesmo. O Rio de Janeiro tá igual Sodoma e Gomorra. Mas Deus falava para mim sobre a Bahia, que ia passar com a vassoura de fogo limpando a Bahia. E aí, eles vão lá agora invocar demônios, vão invocar a Lady Gaga. A deusa deles ali, o Deus deles é a Lady Gaga. Quando nós sabemos o único digno de adoração, de louvor e de honra, que é Jesus Cristo. A apostasia, povo, tá? Final dos tempos. O que você pensa sobre isso? Sobre o seu dinheiro investido para pagar a Lady Gaga? Milhões! Show de graça em Copacabana. Mentira, não tem show de graça. O dinheiro do show vai sair do bolso dos impostos da prefeitura. Dá um Google, puxa aí para vocês saberem quanto que foi gasto nesse show da Lady Gaga no Brasil. E ali, o quanto poderia ser investido esse dinheiro todo se fosse investido no saneamento, na segurança pública, né? Em todas as outras áreas que o Rio de Janeiro está carente, assim como outros estados do Brasil. É uma vergonha para quem votou e elegeu esses governantes que estão nesses cargos.
os quais agora estão assentados nas cadeiras do Rio de Janeiro. Agora, é uma vergonha, eu não sei o nome deles, quem são, mas... E aí, na próxima eleição, coloca eles de novo, que eles fazem toda... São vocês que elegem. Vocês têm o governo que vocês merecem. Porque se todo mundo se unisse, se juntasse na rede social, começasse a se indignar, postar vídeo, falar que contrário, que é isso, que absurdo, que é isso? Que show é esse? Gastando nosso dinheiro com show de Lady Gaga e a população começasse a se revoltar, se unir contra esse tipo de absurdo, eles não fariam isso. Então é isso, Lady Gaga vai estar ali cantando, invocando legião de demônios para poder descer no cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Já é pouco violento, né, para não dizer o contrário. Você sabe como é que é? Só a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E aí todo mundo, nós vamos fazer o quê? Continuar orando, né? O nome do canal é o quê? Fim dos tempos. Aí vocês acham que Deus vai deixar barato isso aí? Porque para Deus é uma afronta isso, né? Para Deus tudo isso é afrontar a Deus isso aí. Tá afrontando a Deus. Dando a glória que é de Deus para Lady Gaga. Se comendo uns aos outros ali na praia, se pegando toda aquela baixaria, como eu disse anteriormente. Aguardem, aí colham as consequências. Porque a Bíblia fala, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também vai colher. Vocês vão colher só o que vocês estão plantando. E os políticos também, tá? Os políticos que estão proporcionando isso para a população, para os cidadãos de bem que pagam impostos, que sabem que esse dinheiro deveria ser aplicado de uma forma justa, honesta e digna para a melhoria e o bem-estar da população, serão também cobrados por Deus. Pode anotar, você do Rio de Janeiro, governador, prefeito, vereadores, pode escrever, todos vocês vão pagar. Deus tem a forma correta. Deus é perfeito. Deus sabe muito bem como cobrar de cada um. Cada um é responsável. O governador, o prefeito foi responsável por isso, por aquilo. Os vereadores tiveram... Quem foram os responsáveis que destinaram essa verba a tudo isso aqui? Toda essa devassidão. Foi fulano. Pois Deus vai castigar essa pessoa também. Como é que chama? Esse governador, não. Essa autoridade. Esta autoridade política que designou essa verba a tudo isso aí, vai ser cobrado por Deus também, viu? Vai ser cobrado por Deus também. E aí, quando Deus mandar o castigo, meus irmãos, o servo do Senhor tem a proteção de Jesus, né? Mas podem esperar, porque depois desse show de ligar, já veio Madonna, agora Lady Gaga, enquanto a população pobre, parece que talvez é para abafar alguma coisa, parece que eles trazem esses cantores de fora, quando acontece alguma coisa de grave, como essa questão do INSS aí, esse escândalo, essas questões aí eles parecem que trazem um cantor, alguém para causar uma repercussão, para dar um cala-boca, para as pessoas acabarem esquecendo do que aconteceu. E ali é como se fosse para poder distrair as pessoas do que está acontecendo também no país, do escândalo. Eles se utilizam muito disso também. Para distrair os escândalos do INSS, o roubo dos idosos, a injustiça que fizeram. Vamos levar Lady Gaga, porque aí Lady Gaga chegando, vai dar aquele reboliço, a mídia toda falando, os canais todos falando sobre Lady Gaga, e todo mundo vai esquecer do escândalo do INSS, do tal escândalo, do outro escândalo, de não sei o que, abafa tudo. Porque o povo brasileiro tem a memória curta. Triste, lamentável.
Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Deixem os seus comentários, aguardem que a mão de Deus vai recair sobre o Rio de Janeiro, sobre a Bahia também. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Quero a tua opinião. O que você acha do que eu falei? E o que você pensa sobre tudo isso? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau!